Olá, amiguinhos! Eu sou a Simone e esse é o canal Educação Cristã da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras de Governador Valadares, Minas Gerais. E hoje é dia de Turma do Pijama. Ó, já tô com meu pijama aqui. E você, já está pronto para dormir e descansar bem gostoso? Já pegou o seu bichinho para ouvir uma história bem legal? Então, ou tá aí no colo do papai e da mamãe, prontinho para ouvir a nossa história. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês a história sobre uma pessoa muito especial, sabe quem? Martinho Lutero. Papai e a mamãe devem saber quem ele é. Já já eu conto para vocês, tá bom? Mas vamos à nossa música de hoje, uma música muito bonita. Fala sobre a fé que nós temos, as coisas que nós cremos. Vou pegar aqui, vou deixar meu amiguinho do lado e vou pegar a música pra gente cantar, tá bom? Diz assim, ó. Eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é a revelação. Então eu vou cantar, depois vocês cantam comigo, tá bom? Eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é a revelação. Em Jesus eu creio, creio que ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, pelos pecadores, sim, morreu por mim. Creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que ele volta, volta nesses ares para me buscar. Então são as coisas que nós cremos. Nós cremos na Bíblia, nós cremos em Jesus, nós cremos o quê? Que Jesus morreu, mas ressuscitou, e nós cremos o quê? Que ele voltará um dia para nos buscar. Então vamos aí cantar juntinhos de novo? Prontos? No 3? 1, 2, 3. Eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é a revelação. Em Jesus eu creio, creio que ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, pelos pecadores, sim, morreu por mim. Creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que ele volta, volta nesses ares para me buscar. Que coisa boa! Jesus vai voltar para nos buscar, né? E a gente tem que ter o quê? O nosso coração firmado em Deus, sabendo o quê? Que é Ele quem faz todas as coisas para o nosso bem. E dia de Turma do Pijama é dia também de quê? De orar pela família de um amiguinho. Olha só, e a família de hoje é a família da Laira e do Heitor. A Laira tem 10 anos e o Heitor tem 5 anos. Ó, vou chegar mais pertinho para vocês verem melhor. E aí tem a Keila, que é a mamãe, o Saint Clair, que é o papai, e a Lara e o Heitor. Então lá no final da nossa Turma do Pijama a gente vai orar pela família deles. E vamos orar pela sua família também, tá bom, amiguinho? Agora vamos à nossa história, então? A história do Lutero. Martinho Lutero, ó, viveu há muito, mas muito tempo atrás. Ele viveu, sabe quando? No século XVI. Ou seja, nós estamos no século XXI. Então faz mais de 500 anos que o Lutero viveu, o Martinho Lutero. Ó, a nossa história está nesse livrinho aqui, ó. 10 meninos que mudaram o mundo, tá? Então, o que aconteceu com o Martinho Lutero? Ele estava com muito medo. Sabe por quê? Por causa que ele vivia numa época em que as pessoas tinham muito medo. E o Martinho Lutero, ele tinha medo de duende, ele tinha medo de fantasma, ele tinha medo de gente morta, ele tinha medo de ir pro inferno, ele tinha medo dos padres, ele tinha medo de que houvesse bruxas, ele tinha um monte de medos de um monte de coisa. O Martinho Lutero vivia com medo. Ele e o irmãozinho dele iam passar em frente à igreja e o Martinho Lutero, ai,
mas vamos passar em frente à igreja, tem certeza mesmo? Irmão, mas é o único jeito da gente chegar rápido no mercado, e o papai mandou a gente ir rápido. Ele, ai, não sei não, eu tenho medo. Você, para disso, você é mais velho, você tem que ser mais corajoso, vai na frente. E o Martinho Lutero, não sei não gosto desse negócio de ir na frente de ser irmão mais velho não. E passaram pela igreja, ó, correndo, porque a ideia que eles tinham é que na igreja, se eles não obedecessem tudo que os padres mandavam, eles iam direto para o inferno. Então dava a impressão que a porta da igreja já levava eles para o inferno, e eles tinham muito medo. E Martinho Lutero continuou crescendo com todos os seus medos. Ele sabia que ele fazia muitas coisas erradas. Ele sabia que ele desobedecia, que ele mentia, que ele falava mal dos outros, que ele fazia pirraça às vezes. Ele sabia que ele era preguiçoso. E não tinha jeito. O Martinho Lutero ficava decepcionado com ele mesmo. Ele falava assim, eu nunca vou dar conta de ir para o céu. Não tem como. E será que vai ter gente suficiente para rezar pela minha alma quando eu morrer? E se ninguém lembrar de rezar por mim? E ele fazia esse monte de perguntas para o pai e para a mãe dele. Olha, mas ninguém pode ir para o céu, mãe? Ninguém pode ir para o céu, pai? Ele falou assim, só o Papa vai para o céu, porque as outras pessoas vão ter que ficar um montão de tempo no purgatório. Aí o Martinho Lutero, poxa, e se ninguém lembrar de orar pela minha alma? Se não fizerem missa para mim quando eu morrer? E se morrerem todos vocês e eu ficar sozinho? Vou ficar para sempre no inferno? Não! E aí Martinho Lutero tinha noite que nem conseguia dormir de tão preocupado que ele ficava com a alma dele. Ele achava que ele nunca ia conseguir ir para o céu. E isso deixava ele muito desesperado. Ele ficava muito preocupado. Aí de manhã, a hora que o pai dele chamava ele para acordar, ele nem conseguia levantar rápido, porque ele estava com muito sono, porque ele passou a noite inteira pensando como que ia acontecer com a alma dele. Ele tinha muito medo de ir para o inferno. E aí, logo que ele chegou de manhã, né, ele procurou se levantar, foi ajudar a mãe, e a mãe falou assim, você já está aqui para ajudar? Ela falou assim, claro, mamãe, eu gosto de ajudar. Aí a mãe dele falou assim, garoto esperto, você é muito esperto. E realmente, o Martinho Lutero era muito esperto. Ele ajudava em tudo que ele podia, ele trabalhava bem. E apesar do pai dele às vezes achar que ele era preguiçoso, porque ele não acordava rápido de manhã, mas também ele ficava a noite inteira, pensa e não dormia bem. E por ele ser esperto, rapidamente o pai dele percebeu que ele poderia se tornar um grande advogado e mandou ele, quando ele já estava moço, para estudar em outra cidade. Mas o que aconteceu? O Martinho Lutero estava lá indo a cavalo para outra cidade, né? E de repente caiu uma tempestade imensa, mas uma tempestade muito forte, com raios, com trovões, né? E perto do Martinho Lutero, um raio caiu bem numa árvore. E ele levou um susto tão grande, ele começou a chorar. Ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que ele pegou e fez uma promessa. Ele falou assim, olha, meu Deus, se eu for salvo dessa tempestade, se eu não morrer, eu juro que eu vou me tornar padre, eu vou me tornar monge, eu vou pro convento. Eu não quero saber de mais nada, eu vou pro convento. E aí, Martinho Lutero não morreu naquela tempestade. E cumpriu a promessa dele e foi pro convento. O pai dele ficou muito bravo, mas o Martinho Lutero tinha muito medo de não cumprir uma promessa que ele fizesse para Deus. E muito mais medo ainda de ir pro inferno. E lá no mosteiro, ele pegava e fazia sacrifícios, ele se ajoelhava, ele fazia penitência, ele rezava, ele se batia, ele fazia de tudo quanto era coisa que alguém falasse que servia para purificar a alma dele, para ele poder ir para o céu, ele estava fazendo. Mas não tinha jeito, por mais que ele tentasse salvar a alma dele, ele não conseguia ter paz no coração. Ele não conseguia se sentir perdoado por Deus. E ele tentava, rezava, chorava, se humilhava diante de Deus, mas ele não conseguia salvação por ele mesmo. Aí um dia, quando ele estava lá, né, estudando a Bíblia, ele abriu a Bíblia dele em Romanos, capítulo 1, e ele leu o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí ele, como é que é? O justo viverá por fé? Aí ele leu de novo. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí ele, pera, quer dizer então que eu não preciso
me bater, eu não preciso fazer penitência, eu não preciso me flagelar. Quer dizer que se eu crer com todo o meu coração em Jesus, eu estarei salvo, porque a graça de Deus vai me salvar. E naquela hora, Martinho Lutero foi lembrando de um monte de outros versículos da Bíblia, e ele entendeu que a única forma de salvação, o único caminho do homem até Deus é o Senhor Jesus. E a fé em Jesus é que nos dá a salvação. Naquela hora, Martinho Lutero ficou feliz demais, ele ficou super contente, ele não sentia mais medo. Ele estava leve agora, porque ele sabia o quê? Que ele cria em Jesus. E crendo em Jesus, ele sabia o quê? Que ele estava plenamente salvo. Que ele não precisava mais ter medo de um monte de coisas. Mas aí teve uma coisa que ele ficou pensando, mas espera lá. As pessoas, elas não têm acesso à Bíblia. Naquela época não era igual hoje, fácil para comprar a Bíblia. Naquela época, as Bíblias custavam muito caro. Ele falou assim, mas a maioria das pessoas não sabe. Elas estão aí achando que existe purgatório, mas a Bíblia não fala de purgatório. Pera, mas as pessoas não sabem. Elas precisam saber que é pela fé que a gente é salvo, que a gente não precisa fazer nada, que Jesus já fez tudo. E aí o Martinho Lutero começou a pregar nos sermões dele. Mais um dia chegou um decreto do Papa dizendo, sabe o quê? Que eles iam vender cartas de perdão, indulgências. Se você tivesse algum parente seu que você achava que estava no inferno, se você queria comprar uma carta de perdão para sua vida e ir direto para o céu, você ia lá na igreja, pagava o dinheiro e dava. Aí o Martinho Lutero falou assim, mas o que? Isso não existe. Ele falou, aí ele viu assim, por causa que estamos precisando de dinheiro para reformar e construir a igreja de São Pedro lá em Roma. Aí o Martinho Lutero, mas eles estão enganando as pessoas, está errado. A Bíblia não fala nada disso, de onde que eles tiraram isso? Aí ele ficou tão revoltado com aquilo que ele não conseguia dormir. E ele ficou pensando naquilo e ele não aguentou. Ele pegou a Bíblia, estudou e escreveu 95 motivos por que as cartas de indulgência eram erradas e por que não era esse o caminho para o céu. E foi lá e fixou na porta da igreja de Nuremberg, lá na Alemanha. Colocou lá as 95 teses dele, dizendo que a única salvação era por meio da fé em Jesus e mais um monte de outras coisas que a igreja estava fazendo de errado, porque eles estavam se afastando cada vez mais de Deus. E quando Lutero fez isso, ele nem podia imaginar, mas ele deu origem à reforma protestante, em que as pessoas protestaram contra os erros, os desvios e a corrupção que estava na igreja e se voltaram para a palavra de Deus. E Lutero, para que as pessoas conhecessem mais da palavra de Deus, ele começou a escrever músicas em que as pessoas pudessem cantar em casa e que elas pudessem saber um pouquinho mais a respeito do Senhor Jesus. Então o povo, ele cantou a reforma, porque através dessas boas músicas que Lutero compôs, ele estava propondo que um retorno à Bíblia, para que as pessoas pudessem conhecer mais do amor de Deus, para que as pessoas pudessem se voltar totalmente ao Senhor Jesus e não ir mais para aquele caminho errado, porque onde já se viu comprar o perdão? O perdão não tem preço, né? O perdão foi nos dado por Deus. Então ele escreveu um hino muito lindo, dentre muitos outros que ele escreveu, que chama Castelo Forte. Deixa eu pegar aqui. É o número 155 do nosso hinário, do hinário presbiteriano. Hino de número 155. Foi o hino que Lutero escreveu quando ele estava sendo perseguido. Porque quando ele começou a pregar contra a igreja e os erros que as pessoas faziam, teve muita gente que não gostou e queria matar Lutero. Então ele teve que se esconder e ele foi levado para um castelo. E lá nesse castelo ele compôs esse hino. Diz assim, hino 155 do hinário. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Aí tem várias outras estrofes, mas aí eu vou cantar para vocês só a primeira e a quarta, tá bom? Que fala a respeito então de Deus como nosso castelo forte, um hino que o Lutero escreveu. Lembra, o Lutero viveu há
500 anos atrás e ele já viu que tinha coisas erradas na igreja. E será que hoje, será que as pessoas estão sendo fiéis à palavra de Deus? Ou tem muita gente falando bobeira por aí, né? A gente precisa pensar nisso. Então o hino é assim, ó. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Então o nosso Deus é o nosso castelo forte, é aquele que nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal. E Deus está guardando também a minha e a sua vida. E nós não precisamos fazer nada para ter a salvação. O que nós precisamos é crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, de todo o nosso coração, e conhecer a palavra de Deus e seguir tudo o que a Bíblia manda. Não para que nós sejamos salvos, porque Jesus já fez tudo o que precisava para eu e você sermos salvos. Mas nós precisamos obedecer o que a Bíblia manda para o quê? Mostrar o quanto que nós amamos e nós valorizamos as coisas do nosso Deus. Então agora vamos orar pela família da nossa amiguinha, do nosso amiguinho Leitor, o Heitor e a Laira, né? Misturei o nome dos dois aqui. Então vamos orar pela Laira, pelo Heitor, pela mamãe Keila e pelo papai Saint Clair, tá bom? Então eu oro aqui e vocês também. Vamos fechar os nossos olhos para falar com Deus, tá? Querido Deus eterno, Pai, graças te damos, ó Deus, pela família da Laira e do Heitor, ó Pai. Cuida deles, ó Deus, livra-os de todo mal, ó Pai, que eles possam crescer sempre nos teus caminhos, ó Pai. Abençoa também, ó Deus, o papai, o Saint Clair, ó Pai, e também a mamãe deles, ó Deus, a Keila. Cuida de cada um, ó Deus, derrama sobre eles a tua graça, a tua misericórdia, ó Pai, que o ano de 2021 possa ser ricamente abençoado, ó Deus, para a família dos nossos amiguinhos, a Laira e o Heitor, ó Pai. Abençoa a vida deles, livra-os de todo o mal e que eles possam sempre crescer nos caminhos do Senhor e confiar que o Senhor é o Deus que nos guarda e o Deus que nos salva. Abençoa também cada amiguinho que está assistindo a Turma do Pijama, que a tua graça, o teu poder e o teu amor esteja sobre eles e sobre as suas famílias. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, que Deus abençoe a minha e a sua vida e também a família aí do Heitor e da Laira, tá bom? Um grande abraço para você e fica com Deus. E fica ligadinho aí no nosso canal. Não esquece aí de dar o seu like, tá bom? E contar para outros amigos a respeito do nosso canal. Tchau, tchau, pessoal!